E estamos no primeiro domingo de dezembro, e neste mês damos ênfase exatamente ao nascimento de Jesus. E a música que foi apresentada nesta hora fala a respeito daquele relacionamento primeiro que Jesus encontrou com a sua mãe. E nós vamos abrir em Lucas capítulo 2. Estaremos lendo os versos de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7. Vamos ver exatamente a narrativa do nascimento de Jesus. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7. E assim nós lemos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que agora foi lida. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito dirija mente e coração de cada um de nós, tanto eu que falo, como cada um que ouve, que todos possamos estar atentos àquilo que Tu tens para mostrar a cada um de nós, que possamos extrair lições que sejam aplicadas no nosso viver, para a Tua honra e Tua glória. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos na Bíblia 4 livros que narram a história de Jesus. 2 deles apresentam alguns fatos a respeito do nascimento de Jesus. Lucas é o mais detalhista deles. Lucas aponta-nos na direção de que ele era um historiador. Ele procura pontuar, ele procura, a gente pode dizer, amarrar os pontos da narrativa. Tanto é que aqui ele faz questão de dizer em que circunstâncias é que aconteceu esse nascimento. Ele aponta diversos aspectos. Foi publicado um decreto de César Augusto. Este recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Ele pontua tudo aquilo que fazia parte do contexto da história que ele está por narrar. Depois ele então começa a nos mostrar que passos foram dados. E então José saiu da cidade de Nazaré, onde ele morava, juntamente com Maria, que estava grávida, e se dirigiu para a cidade de Belém, porque ele era da casa e família de Davi. Ele deveria voltar para a cidade que era a sua cidade de origem, para ali se alistar. Aquele alistamento foi ordenado por César Augusto. E aí a gente começa a ver os propósitos de Deus se cumprindo na história. Deus moveu o coração do imperador. Deus fez com que os interesses daquele imperador pudessem convergir para aquilo que era o seu propósito.
O interesse do imperador podia não ter nada com aquilo que era o propósito de Deus, mas Deus haveria de se utilizar desse interesse para cumprir o seu propósito. Qual era o propósito que o imperador tinha com aquele recenseamento? O seu propósito era de recolher impostos. Ele estava fazendo o alistamento para saber quem é quem, quantas pessoas existem, e que ele pudesse então cobrar os impostos de acordo com o número de pessoas existentes em cada lugar. E todos eram obrigados a alistar-se. Como dissemos, José sai de Nazaré e vai para Belém. Essa mudança de local tinha a ver com o cumprimento de uma profecia. Hoje pela manhã o pastor Nelson pregou e mencionou que a vida de Jesus foi dentro do cumprimento de diversas profecias a respeito dele no Antigo Testamento. Eu gostaria de citar algumas delas que dizem respeito agora ao momento do nascimento. Uma delas está lá em Isaías 53, porque aqui Deus permitiu que José fosse morar em Nazaré. Se Jesus tinha que nascer em Belém, por que é que Deus vai se utilizar daquele casal que saiu da sua terra, foi lá para uma outra cidade, em outra região, e para que depois ele viesse até Belém? A gente vai ver que Herodes promoveu perseguição quando ele soube que havia nascido aquele que era tido como rei dos judeus. A gente conhece a história dos magos que vieram do Oriente, aqueles sábios que vieram do Oriente e que procuraram então o palácio real, porque um rei deveria ter nascido no palácio, e eles procuram no palácio onde é que nasceu o rei dos judeus. E Herodes vai, se informa e vê com os seus assessores onde é que deveria nascer o Messias, e deveria ser na cidade de Belém. Ele encaminha então esses sábios para Belém, e depois ele diz: agora, depois de vocês adorarem a ele, voltem por aqui, que eu quero ir lá também adorar. Vocês vão me dizer onde é que ele está, para que eu também adore. Vale destacar que Herodes, exatamente com receio de perder a sua posição, ele mandou matar os próprios filhos, ele mandou matar a própria esposa. E então, quando a gente ouve falar de que Herodes mandou matar as crianças em Belém, é porque o seu desejo de se manter no poder fazia com que ele buscasse eliminar quem quer que fosse. E o que é que acontece? Os sábios não voltam por Jerusalém, vão por outro caminho, e Herodes, quando descobre que foi enganado, que os sábios não voltaram, ele simplesmente decide mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. É possível que o intervalo aí, pelo tempo que os sábios disseram que haviam visto a estrela do nascimento de Jesus, a estrela que indicou o nascimento de Jesus, é possível que tenha se passado um período de até 2 anos. Por isso que Herodes vai e manda matar todos de 2 anos para baixo. Mas José é advertido por um anjo, vai para o Egito, foge de Belém, escapa daquela matança de crianças. E depois, quando ouve dizer que Herodes morreu, e então não adiantou toda aquela proteção que ele tentou formar em redor de si mesmo, mas Herodes veio a morrer pouco tempo depois. E aí, José volta do Egito. E volta para onde? Para aquela cidade onde ele vivia antes. Não aquela cidade onde ele foi procurado, onde Herodes intentou contra a vida de Jesus. Mas ele volta para a sua cidade anterior, para Nazaré. E aí a gente vai para Isaías capítulo 53, verso 3, que diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer,
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa era a profecia a respeito de Jesus. E então o que é que isso tem a ver com Nazaré? A gente encontra uma resposta para essa pergunta naquele momento quando Jesus tem contato com André. E André vai e chama Natanael. E ele chega para Natanael e diz: olha, nós encontramos o Messias, é Jesus o Nazareno. E a gente pode imaginar a resposta de Natanael como quem diz: ah, Nazareno? Porque o registro diz que ele perguntou: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena, da Galileia, era desprezível para os judeus. O que acontecia de importante estava em Judá, estava na região ali de Jerusalém, não lá no norte, a Galileia dos gentios, uma região que recebia pessoas de fora, e numa cidadezinha pequena, aquele que seria desprezado. Jesus seria chamado de Nazareno. O texto bíblico vai dizer, vai registrar que José voltou para aquela cidade para cumprir o fato de que ele seria chamado de Nazareno, destacando que até nisso ele seria desprezado. Mas a gente encontra também que Miqueias vai dizer que Belém, apesar de ser uma pequena entre as cidades de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquele que há de reinar em Israel, e que é desde a eternidade, ele virá e nascerá em Belém. O nascimento de Jesus ali foi o cumprimento daquilo que Deus já havia prometido tempos atrás. E a gente vê então Deus agindo na história, agindo mesmo através do imperador que mandou fazer aquele recenseamento. Mas a gente vê também Deus agindo através da vida de pessoas. Ele agiu na vida de José e de Maria. O texto bíblico nos afirma, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas, que Deus enviou um anjo para anunciar, tanto a José quanto a Maria, a respeito do nascimento de Jesus. Primeiro foi a Maria. O anjo chegou diante dela e disse: salve agraciada. Salve você que recebe graça da parte de Deus. O Senhor é contigo. E Maria é uma pessoa exemplar para nós. Nós vemos em Maria alguém em quem nós devemos nos espelhar. Ela recebeu da parte de Deus uma informação a respeito do propósito que Deus tinha na sua vida. O anjo chegou para Maria e disse: olha, você vai dar à luz a uma criança, e essa criança é o prometido de Israel. Maria então pergunta ao anjo: como será isso? Porque eu não conheço homem algum. Ela estava comprometida em casamento com o seu esposo, mas eles não tinham ainda se relacionado. E ela pergunta ao anjo: como é que acontecerá isso? E o anjo então diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra, e o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que é que Maria precisava ser virgem àquela altura? Para que pudéssemos ter a certeza de que Jesus era o homem-Deus. Ele tem a sua humanidade através de Maria, mas ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. É o divino humano, é Deus que se humaniza, é Deus que se faz homem. E Maria foi o instrumento de Deus para isso. E quando o anjo chega para Maria e diz que isso vai acontecer,
Depois que Maria pergunta como é que essas coisas acontecerão, ela conclui com a expressão: aqui está a serva do Senhor, que cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela colocou-se à disposição para aquilo que Deus tinha como propósito na sua vida. E como foi com José? Como é que Deus se revelou na vida de José? Também um anjo aparece a José num sonho. E José estava inquieto. É possível que aquela fosse uma noite em que José demorou a conciliar o sono, porque ele estava casado com Maria, não tinha tido relacionamento com ela, e de repente começou a notar alguns sintomas característicos de alguém que está grávida. E ele pensou: Maria deitou-se com algum outro homem. Eu ainda não tive relações com ela, e como é que ela está grávida? Mas ele amava Maria. Se ele quisesse, poderia tornar isso público. Ele poderia chegar diante das autoridades judaicas e dizer: eu estou casado com essa mulher, mas não tive relação ainda com ela, e no entanto ela está grávida. E a sentença para Maria seria o apedrejamento pelo adultério. E José, no entanto, querendo o melhor para Maria, resolve deixá-la, abandoná-la. Dessa forma, ele estaria levando a culpa. Ele casou com Maria, teve um filho com ela e desapareceu. E aí, ele desapareceria no mundo, daria um jeito no seu futuro. Mas Maria não passaria por aquilo que seria possível se ele tornasse público aquele fato. Mas o anjo chega para José, e aí diz: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E essa criança que vai nascer, você vai chamar Jesus. O nome que você vai dar a essa criança é Jesus. E o nome Jesus significa a salvação vem de Deus. E o anjo diz: você chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará a humanidade dos seus pecados. Este é o Salvador do mundo que está chegando. Não tema receber a Maria, sua esposa. E o texto bíblico lá no livro de Mateus vai dizer que Mateus, logo em seguida, ao acordar, ele recebe Maria e não coabita com ela, até que ela tenha o seu filho primogênito. Vale destacar aqui que a Bíblia apresenta, nesses dois textos, apresenta que Maria teve um filho primogênito. Filho primogênito aponta na direção de que Maria pudesse ter tido outros filhos. De fato, o texto bíblico diz que José não a conheceu, esse conheceu está nesse coabitar. Ele não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho primogênito. Não haveria problema nenhum de Maria ter outros filhos. O que era importante era que o nascimento de Jesus pudesse deixar claro que esse nascimento era divino humano. Depois de Jesus nascer, seria uma honra para Maria ter outros filhos. Seria honroso para uma mulher ter outros filhos. E a gente vai encontrar lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, nomes que são dados de irmãos de Jesus. E são citados ali 4 irmãos, e o texto diz: e suas irmãs. Não sabemos quantas, mas pelo menos 2. Porque o irmã está no plural. Mas o anjo então avisou a Maria, avisou a José a respeito dos propósitos que Deus tinha na vida de ambos. E ambos puderam responder afirmativamente: Maria, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José recebeu Maria e a acolheu e assumiu a paternidade de Jesus publicamente.
em obediência àquilo que o anjo havia lhe dito naquele sonho. E Deus age na nossa vida. Deus age na nossa vida e Ele tem um propósito na nossa vida. Se a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, Ele tem um propósito e Ele deseja nos usar para a glorificação sua, para cumprir com os seus propósitos, para alcançar outras pessoas com o seu amor através de nós. Ele demonstra esse amor por nós, e o texto fala a respeito de um aspecto nessa demonstração de amor. É que Jesus, ao nascer, foi colocado numa situação bastante humilde. Ele foi colocado num coxo, numa estrebaria. Ele foi colocado no lugar onde os animais comiam. Ele se fez igual a nós e assumiu uma posição de humildade, de receber o que quer que fosse para o cumprimento da sua missão. Então ele está numa família humilde, ele está colocado num berço humilde, ele vai experimentar tudo aquilo que nós experimentamos na vida, tudo aquilo porque passamos, as necessidades que temos. A gente vai ter o registro na palavra de que Jesus teve sede, de que ele teve fome, de que ele teve angústia. Na véspera da sua morte, o texto bíblico diz que Jesus estava tão angustiado com aquilo que haveria na sequência, que ele chega a suar sangue. E naquela hora em que ele está ali em oração, naquele jardim onde ele costumava ir com os discípulos para orar, e ele pede que os seus discípulos fiquem próximos a ele e que intercedam por ele. Ele sabia o que o esperava no dia seguinte, os discípulos não sabiam, de tal maneira que os discípulos simplesmente pegam no sono. Ao longo da noite ali, Jesus pede que eles estejam orando. E não sei se já aconteceu com você, de quando você começa a orar já deitado na cama, e o amém só vem no dia seguinte, quando você acorda. E foi o que aconteceu com os discípulos ali. Eles não entendiam a situação que Jesus estava passando. Jesus sabia o que o esperava no dia seguinte, e dentro daquela angústia, ainda assim, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba, mas seja feita a tua vontade e não a minha. A demonstração do amor de Deus vai em tudo que cerca a própria vida de Jesus, desde o seu nascimento, aquilo que ele experimentou ao longo da vida, e sabermos então que nós, quando atravessamos alguma dificuldade, Jesus também as teve. Jesus enfrentou pessoas que eram contra ele. Jesus enfrentou situações em que as pessoas buscaram a sua morte. No momento ele está de volta à sua cidade de Nazaré e começa a pregar, e as pessoas começam a estranhar: de onde vem essa sabedoria? Esse não é o filho do carpinteiro? E não estão aí os seus irmãos e as suas irmãs? E pegam a Jesus e tentam jogá-lo de um despenhadeiro. E o texto bíblico diz que ele simplesmente vai passando pelo meio da multidão. Não sei se a pessoa de Jesus, quem ele era, impunha tanto respeito que mesmo quem queria matá-lo não teve coragem de pegá-lo. Ou se Deus, de uma forma maravilhosa, fez com que as pessoas ficassem cegas a respeito dele, e ele passou pelo meio e ninguém notou que era ele que estava passando, e de repente a multidão procurou por Jesus: onde está Jesus? E simplesmente Jesus sumiu. Mas ele passou por situações difíceis, como nós também passamos. Ele experimentou isso, ele veio para estar entre nós, ele veio para conviver conosco. E então, a maior prova desse amor de Deus é justamente naquele dia seguinte, Jesus aceitando assumir a cruz,
uma condenação que era injusta. Ele não tinha cometido crimes que justificassem a sua morte na cruz. Mas naquela hora, ele estava levando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Naquela hora, Jesus era o mais culpado de toda a humanidade, porque ele estava levando sobre si a nossa culpa. Ele veio para que, sendo sem pecado, pudesse levar sobre si o nosso pecado. Por isso, a morte que ele enfrentou foi a morte mais cruel, porque ele ali estava levando sobre si o pecado de todos nós. Que demonstração do amor de Deus! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda não tínhamos buscado fazer as pazes com Deus, e mesmo assim Cristo morreu por nós. Ele primeiro morreu, e então Ele nos convida a estar com Ele. Ele morreu e fez questão de deixar registrado na sua palavra o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, versículo 31 vai dizer: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está dizendo aqui é que, se Deus entregou Jesus para morrer em nosso lugar, se Deus demonstrou esse amor tão grande a esse ponto, Ele vai cuidar de cada um de nós, Ele vai atentar para as nossas necessidades. E aí alguém pode até perguntar: mas pastor, e por que é que a gente, mesmo depois de entregar a vida a Jesus, a gente passa por dificuldades, a gente tem problemas de saúde, a gente luta com situações difíceis na vida? Primeiro a gente tem a responder é que, se Jesus passou por isso, por que nós não podemos passar? Segundo, que isso é consequência do pecado no mundo. Quando o homem pecou lá no Éden, a promessa de Deus havia sido: se vocês comerem desse fruto, no dia que vocês comerem, morrerão. E eu ficava me perguntando, na infância, na adolescência, por que é que Deus disse que eles haveriam de morrer, se eles comeram do fruto e depois continuaram vivos? Parece que Satanás é que estava com a razão quando disse: não, não vai acontecer isso. O que acontece é que, no momento que o homem pecou, os planos de vida que ele tinha para nós foram mudados. O homem perdeu a vida que Deus tinha para ele. Há intérpretes que entendem que, muito possivelmente, se o homem não tivesse pecado, ele teria vida eterna. Vida eterna nesta terra, mas esta terra sem a maldição que a terra recebeu. A terra recebeu uma maldição de produzir cardos e espinhos. É por isso que dá mais trabalho a gente cultivar feijão e arroz do que espinheiro. O espinho nasce sozinho, você tem que ir arrancando. É uma praga. Você tem trabalho para tirar e você arranca, e depois ele nasce de novo e você tem que tirar, se você quer cuidar daquela terra para produzir o alimento necessário. E essa maldição alcançou o homem, ao ponto de que o nosso corpo passou a ser esse corpo corruptível, como diz o apóstolo Paulo. Nós passamos a enfrentar a situação de enfermidade. Todos nós estamos sujeitos a isso, porque fazemos parte da humanidade que se distanciou de Deus, e o que vale é que o amor de Deus fez com que Ele realinhasse o seu projeto para o seu propósito inicial. E
Desde aquele momento, no momento que o homem pecou, Deus prometeu, Deus falou à serpente dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu que viria Jesus Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, porque agora nós podemos novamente estar ligados a Deus, estar no nosso relacionamento com Deus, porque Cristo levou sobre si o nosso pecado, aquilo que nos afastava de Deus, que nos separava de Deus, agora Cristo levou sobre si na cruz. E é por isso que nós nos dirigimos a Deus diretamente, é por isso que Jesus disse que a nossa oração seria assim mesmo: Pai nosso que estás nos céus. Nós falamos com Ele diretamente, é por isso que podemos ter a certeza de salvação, de vida eterna, porque fomos justificados por Cristo. Cristo na sua morte levou sobre si aquilo que nos separava de Deus, e nos deu a possibilidade de estar na presença de Deus. E esse amor que Ele tem por nós, não há nada que nos separe desse amor. Logo adiante, ainda no capítulo 8 de Romanos, versos 38 e 39, o apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor é oferecido a todas as pessoas. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, o evangelista João vai registrar que Jesus veio, foi a luz de Deus que veio ao mundo, e ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome. O que é necessário para desfrutarmos desse propósito de Deus em Jesus? Receber a Jesus como nosso Salvador, crendo que o nome dado a Ele, a salvação vem de Deus. Jesus, a salvação vem de Deus. De que isso é realidade para a nossa vida. Toda a Bíblia aponta na direção de Jesus, porque Jesus é o cumprimento dos propósitos de Deus para conosco. O nascimento de Jesus é então o cumprimento dessa promessa. Ao celebrarmos o Natal, estamos celebrando que Deus prometeu que haveria de enviar o Salvador, e Ele o fez. E Ele o fez de uma forma que demonstrasse claramente o seu amor por nós. Ao celebrarmos o Natal, lembramos do aniversariante do dia. O dia de Natal celebra o nascimento de Jesus. Agora, muitas vezes, as festividades natalinas nem mencionam o nome de Jesus. Estive recentemente em Garanhuns. Garanhuns está seguindo o modelo lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, né? E promovendo uma iluminação toda especial para o final de ano, para atrair turistas e etc. E não apenas iluminação, uma decoração. A cidade está toda decorada, cheia de árvores de Natal, cheia de Papai Noel, cheia de urso branco, cheia de um bocado de ornamentação. Você, em todo lugar que passa, desde a praça da entrada da cidade, a avenida principal de entrada da cidade, a avenida central da cidade, em todo lugar, e cheio de iluminação. Você passa a noite, é luz para todo lado, lampadinhas para todo lado. Mas aí eu estava perguntando, conversando com Zila, e dizendo: nenhuma menção ao nascimento de Jesus, nenhum presépio, nada que faça alusão à razão de ser do Natal. E aí a gente pergunta a respeito da gente mesmo. E a razão de ser do Natal na vida de cada um de nós?
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo aquilo que foi promovido por Deus no nascimento de Jesus, foi para que nós pudéssemos estar novamente na presença de Deus, novamente reconciliados com Deus, novamente em condição de estar com Deus por toda a eternidade. A partir de agora, a partir daqui, mas se prolongando pela vida eterna. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Como é que você festeja o Natal? Você pode até lembrar de que Jesus nasceu lá em Belém. Mas o Natal mais importante é de que ele nasce na nossa vida. Ele veio para viver em nós. Basta que o recebamos, que possamos dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador. Eu entendo que tu levaste na cruz o meu pecado para me oferecer perdão. E eu quero receber este perdão para a minha vida. E Cristo morreu de braços abertos para simbolizar que Ele acolhe a todos. A maior celebração do Natal é podermos receber a Jesus como Salvador. Quando cantamos sobre o Natal, estamos celebrando o amor de Deus, que nos oferece perdão, vida eterna, salvação, através daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Ele assumiu a nossa condenação, para que nós estivéssemos livres de condenação. O apóstolo Paulo vai escrever também: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você deseja que a sua vida esteja assim em Cristo Jesus, aí onde você está, diga para Jesus: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Eu recebo a salvação que tu operaste para mim ao morrer na cruz. Eu te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Você não precisa ter a vida toda certinha para isso. Jesus nos recebe na condição em que estamos. E depois Ele mesmo vai ajudando a gente na caminhada de consertar a própria vida. O primeiro passo é estar nas mãos de Jesus. E então Ele nos encaminha para aquilo que Ele tem para nós. Entregue a sua vida a Jesus. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra que nos traz os testemunhos do Teu grande amor por nós. Louvamos o Teu nome porque Tu utilizaste servos Teus do passado para registrar tudo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, ao Teu Filho, a vinda dEle ao mundo, ao nascimento de Jesus. E o Teu propósito nesse nascimento. Louvamos o Teu nome, Pai, porque servos Teus do passado aprenderam com Jesus e puderam transmitir nos registros da Tua palavra o ensinamento necessário também a cada um de nós. E Te agradecemos pelo Teu grande amor, que faz com que nós possamos abrir o coração, entregar a vida nas mãos de Jesus e ter a certeza de vida eterna, ter a presença do Teu Espírito em nós, nos orientando para a vida, nos dando a força necessária para cada dia. Assim, Pai, nesta hora, se há alguém aqui que ainda não tinha entregue sua vida nas mãos de Jesus, que o Teu Espírito esteja confirmando no coração de cada um a necessidade dessa entrega e a oportunidade de fazê-lo o mais cedo possível,
Quanto mais cedo, melhor a nossa existência. E assim, Pai, que vidas estejam se entregando a Teu Filho Jesus como Salvador. E cada um de nós que já entregou a vida a Jesus, que a nossa vida seja em celebração, que o nosso Natal seja o ano todo, o celebrarmos o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus para morrer em nosso lugar, para assumir culpa que era nossa, que possamos estar celebrando essa Tua prova de amor por nós a cada dia, e que a alegria desta celebração, a alegria do Natal, possamos desfrutar a cada dia, colocando-nos diante de Ti em gratidão, em louvor, em glorificação do Teu nome. Continua a falar a cada um de nós conforme a Tua vontade. Dá-nos um restante de semana debaixo da Tua direção, com a Tua proteção, como podermos experimentar esse Teu amor a cada dia. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.